Fala galera, professor Matheus Jucá de Matemática aqui com vocês. Eu queria começar aqui com a gente vendo uma questão bem interessante aqui envolvendo geometria espacial. Vejamos o que nos diz a questão. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto, cujo raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metro. Decidiram, então, fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para π. Qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias? E aí nós temos as alternativas. Pois bem, temos várias informações interessantes aí nessa questão. Primeira das informações é que você tem um reservatório no formato de um cilindro circular reto. O que é um cilindro circular reto? Galera, um cilindro circular é justamente a figura que a gente obtém quando a gente tem dois planos paralelos entre si. E aí em um desses planos nós desenhamos um círculo, por isso que o nome é cilindro circular. No plano de baixo, a gente faz uma cópia deste círculo. Então, nós temos dois círculos congruentes entre si, com o mesmo raio. A gente observa a reta que conecta os centros desses dois círculos. Atenção, o nome dessa reta é eixo do cilindro. É ela que vai gerar justamente o nosso cilindro. Como? Depois que a gente vê qual é a reta que conecta os centros desses dois círculos, nós pegamos vários segmentos de reta paralelos a ela. Estes segmentos de reta vão conectar pontos correspondentes destes nossos círculos. E aí a figura obtida quando a gente conecta todos estes pontos é o que nós chamamos de cilindro circular. Então esse cilindro circular é a figura que a gente vai trabalhar nessa questão. Aí nós temos justamente alguns elementos importantes. O eixo, como eu destaquei, que é a reta que passa pelos centros dos dois círculos que originaram aí o nosso cilindro. Esses dois círculos nós chamamos de bases do cilindro, consequentemente os raios deles são os raios da base do cilindro, que vai ser citado aí justamente na nossa questão. E a distância entre os dois planos paralelos que originaram esse cilindro, né, nós chamamos justamente de altura. Então esses são os principais elementos aí do nosso cilindro, tá? No caso dessa questão, nós vamos precisar da altura e do raio da base. Isso tudo que eu descrevi para você é um cilindro circular. Quando é que esse cilindro circular é chamado de reto? O cilindro circular é chamado de reto quando o eixo ele é perpendicular aos planos das bases. É justamente a figura que a gente observa aqui, ó. Um eixo perpendicular aos planos das bases, nós temos um cilindro circular reto. Aí aqui nós temos a altura e o raio da base deste nosso cilindro circular reto. Tudo bem? O que é que a gente tem que saber calcular sobre esse cilindro circular reto? A gente tem que saber calcular o volume dele. E o volume de um cilindro circular reto é calculado justamente como sendo área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, a área dele vai ser justamente π vezes raio ao quadrado. E aí nós chegamos que o volume de um cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Sabemos calcular o volume de um cilindro. Só que na questão nós temos unidades de medidas diferentes. Nós temos em alguns momentos eles falando justamente com água em litros e nós temos as medidas aí do cilindro em metros. É importante nós destacarmos as relações que nós temos entre as chamadas unidades de medida de volume e unidades de capacidade. A gente sabe que 1 decímetro cúbico é o equivalente a 1 litro, tudo bem? Então nós sabemos que 1 decímetro cúbico é o equivalente a 1 litro. Essa é a principal,
mas é importante nós conhecermos outras relações importantes, tá? Que são muito frequentes. Outras que eu destaco para vocês é que 1 metro cúbico é o equivalente a 1.000 litros e que 1 centímetro cúbico é o equivalente a 1 mililitro. Você pode muito bem converter de uma dessas relações para outra, mas é bom saber as 3 memorizadas porque isso vai te ajudar a ganhar tempo ao resolver questões, tá? Se eventualmente você quiser treinar essas conversões, você tem que lembrar que na escala cúbica, cada conversão é uma multiplicação por 1000 quando a gente faz de uma unidade maior para uma unidade menor. Então nós temos aí a escala completa para vocês: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Na conversão de uma unidade maior para uma menor, a cada passo nós fazemos multiplicações por 1000. De unidades menores para maiores, nós fazemos divisões por 1000, como está indicado para vocês. Já quando a gente vai para as unidades de medida de capacidade, que tem como referência base o litro, nós temos quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Neste caso, nós não temos mais uma escala cúbica. Então, cada passo na conversão de uma unidade maior para uma unidade menor é uma multiplicação por 10, tudo bem? E cada passo de uma unidade menor para uma maior é uma divisão por 10. Guarda essas informações porque elas são bem importantes e relevantes para a gente. Agora que nós já fizemos aí uma recapitulação teórica muito legal, vamos para a resolução da questão que foi apresentada para vocês, pessoal. Ela fala justamente sobre a água utilizada por 75 moradores de um vilarejo, que é armazenada em um reservatório em formato de cilindro circular reto. Então vamos desenhar aqui um cilindro circular reto, beleza? A gente tem aqui, ó, essa nossa figura, 2 bases circulares, paralelas entre si aqui, né? E congruentes. Pois bem, aí a gente tem que o raio da base mede 5 metros. Ele falou que o raio da base mede 5 metros, ok. E aí ele comenta, né, que os consumidores desse vilarejo consomem, em média, 200 litros de água por dia. Mas teve uma festividade que passaram 20 dias e eles consumiram mais do que o usual. E aí passou esse período e eles perceberam que a coluna de água do reservatório estava com 1,5 metro de altura. Então o reservatório estava com uma altura de 1,5 metros de água. Então nós temos essa situação aqui depois dos 20 dias. E aí isso vai fazer com que os moradores precisem economizar. A gente tem que ver quanto que esses moradores precisam economizar. Primeiro a gente tem que descobrir quanto de água a gente ainda tem aqui dentro do reservatório, né? Aí a parte da água, que é a coluna de água, forma justamente também um cilindro reto, que a água se adapta ao formato do recipiente, né? E aí a gente faz então a área da base vezes a altura para calcular esse volume. Então nós temos que o volume de água que tem lá é a área da base vezes a altura. E aí nosso volume vai ficar área da base π vezes raio ao quadrado, porque é um círculo, vezes a altura. E aí agora vamos substituir os valores. No texto base ele manda você considerar 3 como aproximação para o π. Aí o raio a gente tem que é 5, né? Então 5 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 1,5. E aí a gente encontra justamente aí um volume de 112,5 metros cúbicos. Só que os outros dados da questão estão em litros. A gente encontrou em metro cúbico porque a gente usou metro como referência. E aí você deve lembrar que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Se você lembrar disso daqui, você já coloca direto, né? Onde tem metro cúbico, você coloca 1000 litros. Então, 112,5 metros cúbicos é 112,5 vezes 1000 litros, que vai dar nada mais, nada menos do que 112.500. 112.500 litros. Isso é o que nós temos no reservatório. Isso vai ser dividido igualmente, vamos pegar aqui, para cada um dos moradores, né? São quantos moradores? 75 moradores. Então você vai pegar esses 112.500 litros e vai dividir pelos nossos 75 moradores. Que aí você encontra nada mais, nada menos do que 1.500 litros por morador. Então, cada morador vai consumir 1.500 litros. Quando? Durante os 10 dias seguintes, que ele falou.
Então, 1.500 litros divididos pelos 10 dias seguintes, a gente vai ter 150 litros por dia. E aí isso é o que o morador tem que consumir. A pergunta da questão foi qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar. Aí o que é que ele consome geralmente? Geralmente ele consome 200 litros de água por dia. Ele precisa consumir 150 litros de água por dia. Então ele tem que economizar 200 menos 150. O que ele precisa economizar é 50 litros. Então 50 litros é o que precisa ser economizado e 50 litros a gente encontra na alternativa A. Essa, portanto, é a resposta correta da questão e eu te encontro numa próxima oportunidade. Até lá.